11 de maio de 2026 e eu, Léo da Foco, estou aqui esperando orgulhosamente Maria Emiliana Carvalho Herrmann, que vai contar para nós sobre a nova obra dela, O Direito Humano aos Cuidados Paliativos e sua implementação no Brasil. Uma obra que está disponível lá no site da Editora Foco e que, claro, conta um pouco também da história dela, onde vocês vão poder baixar a degustação e comprar o livro antes mesmo de ler o livro antes mesmo de comprá-lo. E Maria Emiliana Carvalho Herrmann é advogada, mediadora de conflitos e professora convidada do Eixo Humanidades e curso de Medicina na Faculdade Israelita de Ciências da Saúde do Albert Einstein. Doutora e mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito Largo de São Francisco, a USP. Autora do livro Direitos Humanos da Pessoa Idosa, a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos do Idoso e sua importância para o direito brasileiro, pela Dialética 2022. Então, deixa eu ver onde é que está a Emiliana. Deixa eu ver se eu falo aqui com ela, já ao vivo. Olha só, estou aguardando Maria Emiliana. Vamos ver, ela está me falando algo aqui, não saia daí. Deve, vamos lá. E você encontra também a obra da Emiliana na Amazon e no Google para que você possa ler em e-book. Essa é a nova modalidade, nova tendência, né? As pessoas querem ter portabilidade de seus conteúdos, então lá no Google e na Amazon você consegue encontrar, olha ela aqui, a obra da Maria Emiliana. Deixa eu acenar, agora eu vou convidar. Ela já se convidou, tá super craque. Trabalho maravilhoso e, obviamente, instiga a todos nós e faz parte muito mais do nosso cotidiano do que imaginamos. Maria Emiliana, boa noite. Boa noite, tudo bem? Eu estou ótimo, e você? Também. Desculpa aqui, mas é que os livros estão para o outro lado. Não tem problema. Só confere pra gente, Maria Emiliana, que você deu uma travadinha se a sua conexão tá boa, antes da gente começar esse nosso papo aqui. A minha tá, você tá um pouquinho não tão nítido, verdade, mas espera lá. Não, tô com a internet boa. Então vamos lá, vai dar tudo certo. Fica tranquilo que esse é um papo super descontraído. É para que as pessoas possam conhecer um pouco mais a obra e também conhecer o seu trabalho, além ali do seu círculo de relacionamento direto. Mas conta pra gente, Maria Emiliana, como é que foi ou por que veio esse livro, Direito Humano aos Cuidados Paliativos e sua implementação no Brasil? A gente sabe que você já tem uma outra obra relacionada aos direitos humanos, eu falei aqui na abertura, mas a gente queria Tá, entender a sua construção ideológica em cima dessa obra, desse trabalho. tá. Eu vou falar, ver se você me ouve direitinho, porque em algum momento a sua voz também Perfeito. ficou um pouquinho ruim. Na verdade, é o seguinte, esse trabalho, esse livro surgiu de uma continuidade do meu trabalho de mestrado, né? Esse outro que também sobre os direitos humanos da pessoa idosa. A gente tem uma convenção, né, um tratado, talvez seja a palavra mais comum, né, para as pessoas entenderem, de direitos humanos específico para a pessoa idosa, como a gente tem para uma outra que protege especificamente as crianças, uma que protege as mulheres, enfim, grupos que a gente entende que são grupos vulnerabilizados, né, ou grupos um pouco, talvez, com necessidade de uma proteção específica dentro do sistema de proteção de direitos humanos em geral, né? E essa Convenção dos Direitos da Pessoa Idosa, o Brasil, apesar de ter sido um grande protagonista na elaboração, na construção desse texto, até hoje não ratificou. E aí, exato. E aí, assim, do primeiro trabalho foi a análise dessa convenção. Enquanto eu fazia a pesquisa, eu me deparei com uma das cláusulas que tinha nessa convenção, elevava os cuidados paliativos como um direito humano, né? Mas não só como um direito humano relacionado à saúde, mas também como um direito quase que permeando todas as outras instâncias, ou todos os outros direitos que eram, né? Então, toda vez que se falava de consentimento, que se falava de autonomia, daí você podia associar também cuidados paliativos aí com a autonomia da pessoa idosa de tomar decisões a respeito de como gostaria de ser tratada quando estivesse acometida por uma doença mais grave. Enfim, eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, não era o momento propício para fazer um estudo aprofundado, porque eu estava analisando a convenção de uma forma geral e deixei o tema ali vamos dizer assim, germinando.
quando eu terminei o mestrado, eu logo na sequência conversei com a minha orientadora, que acabou ficando minha orientadora também no doutorado, se ela achava interessante a gente explorar esse tema, e ela achou que sim, até porque a gente tinha uma recente lei estadual sobre cuidados paliativos, na verdade uma política estadual de cuidados paliativos em São Paulo, tinha acabado de ser aprovada e o tema estava começando a florescer, ou ter um pouquinho mais de cuidado, vamos dizer assim, né? Não que não exista cuidados paliativos, eu falo isso no livro, né? Mesmo a gente não, talvez não tendo tanta conversa a respeito desse tema, ele já existe, é uma política implementada no SUS há um bom tempo já. Mas o assunto foi se tornando, e eu acho que você vai concordar comigo, porque é um tema que tem uma certa relação com a questão da morte digna, mas ela não se confunde com isso. A gente tem escutado aí alguns temas, né, algumas histórias, né, a respeito de pessoas que tomaram decisões aí de terminalidade e tudo mais. Apesar de não ser a mesma coisa, e de fato não é, né, eutanásia com cuidados paliativos, ela de certa forma se relaciona um pouco, né. Então eu acho que calhou também da gente ter uma movimentação com esse governo federal que está aí nos últimos quase 4 anos, de também ter uma atenção mais específica sobre esse assunto. Tanto é que durante o trabalho do doutorado foi muito bom, né? Eu tive que muitas vezes adaptar. E teve uma política nacional de cuidados paliativos que até então não existia, e também uma lei nacional, né, não sobre cuidados paliativos, mas sobre cuidados em geral, a Política Nacional de Cuidados. Então, é um tema efervescente, né? Não sou a primeira a falar sobre ele, mas é um tema que está fervendo aí. Então, se eu entendi bem, o que você vem sugerindo é alçarmos os cuidados paliativos ao status de direitos humanos. Seria mais ou menos isso? Isso. Ele já é entendido assim, né? Sim. Não é que ele não é, mas ele salta um pouquinho, ele tem uma certa autonomia, vamos dizer, em relação a não só ser entendido como um tratamento, vamos dizer assim, chega a ser um direito mesmo, né? Você tem o direito ao cuidado. Sim. E Maria Emiliana, o seu livro é dividido em 2 partes, né? Primeira parte, evolução histórica, conceitos, a normativa internacional de direitos humanos sobre os cuidados paliativos. E a segunda, o panorama de direito aos cuidados paliativos no Brasil e os desafios para a sua efetivação. Antes de perguntar do que eu quero perguntar, que é justamente como é que o advogado se vale da sua obra para ter essa efetivação, né? Como é que ele pode atuar em qualquer um dos municípios do Brasil, tendo a sua obra como referência, eu queria que você explicasse essa parte, essa dicotomia, a primeira e a segunda parte. Por que você fez esse balanço para que o livro ficasse mais didático, imagino? A primeira parte era porque eu queria entender primeiro onde a gente tinha quais eram os fundamentos, né? Porque como é que eu vou chegar a dizer e chego à conclusão de que os cuidados paliativos são de fato um direito humano, né? Então eu fiz um do que existia e tanto na legislação internacional como na nossa legislação sobre esse tema. Eu tinha começado aí a nossa live dizendo, né, que isso foi um assunto meio inovador dentro de uma convenção da pessoa idosa. A gente associa, né, a velhice à terminalidade, que não raro pode ser um problema, pode ser uma questão muito mais etarista do que efetivamente uma questão biológica, que é evidente que a pessoa que tem mais idade está mais próxima da terminalidade no sentido biológico do termo, né? Mas o assunto surgiu de uma maneira inovadora exatamente nesse texto, né, que protege essa categoria da população, que é a pessoa idosa, e que você também sabe, né, a gente tem aí um número absurdo, cada vez maior, absurdo, mas bom, né, de pessoas idosas no país, no mundo também. O envelhecimento tem sido bastante acelerado na nossa região, e também com algumas questões que são trazidas com ela, né? Então, eu pensei que o importante seria, primeiro, abordar onde é que eu encontro esses fundamentos, onde é que está isso na legislação internacional, né? O Brasil faz parte de diversos tratados, o Brasil é um país que aderiu a diversas convenções internacionais e, portanto, se responsabiliza perante não só as suas leis internas, a sua Constituição, mas também aos tribunais lá fora, por conta justamente dessa
propensão nossa, e a gente faz isso de uma maneira até que boa, né? A eficácia disso é um pouco questionável, mas consegue aderir a esses documentos, diferente de alguns países, mesmo da nossa região aqui das Américas, né, como Estados Unidos, Canadá, que são mais reticentes a assinar documentos assim. E aí, na segunda parte, eu lembro que até foi, a sua pergunta é boa, porque quando eu estava fazendo o mestrado, o meu trabalho foi essencialmente teórico. Né? Eu não cheguei a fazer nenhum tipo de pesquisa de campo, até porque o pessoal do direito tem uma certa dificuldade para fazer isso. Né? Eu não queria que, ao mesmo tempo, entrar numa seara que eu não domino muito, que é justamente esse tipo de trabalho, né? De fazer pesquisa mais qualitativa, enfim, quantitativa. Exato, eu queria. Exatamente. Eu não queria abordar dados claros, aí eu queria continuar estudando e trazendo documentação, mas eu queria dar uma pincelada de realidade no trabalho. E aí eu tive, na segunda parte, a oportunidade de não só analisar o que a gente tem hoje no Brasil de projetos de lei, ou enfim, de movimentos mais reais para ter uma lei, né, federal que fale efetivamente desses direitos, mas também ver como é que isso vem sendo implementado na prática. Porque eu também falei no começo do nosso papo aqui, que apesar de eu falar sobre um direito humano aos cuidados paliativos no livro, a prática desses cuidados já existe no Brasil, ainda que a gente não tenha uma lei federal que regulamente isso. Isso é um ponto importante. A gente tem diversas normativas, mas a gente não tem uma lei, né, que fale sobre isso e que tenha passado, né, pela discussão, pelo crivo do legislativo nosso federal, que seria o Congresso, né, a Câmara dos Deputados e o Senado. E aí, nessa parte mais prática, eu trouxe uma pequena abordagem do sistema nosso aqui de saúde no município de São Paulo. Eu tive a chance de ir a alguns lugares, algumas UBSs, para saber como é que isso funciona. Legal. De longe, esse trabalho não é representativo no sentido de dizer, não, eu não chego a nenhuma conclusão assim, tipo, em São Paulo nós temos tantos e tantos locais em que os cuidados paliativos são de fato prestados, ou há tais e tais gargalos, etc. Eu peguei exemplos pontuais que me foram, na verdade, até sugeridos pela Secretaria Municipal de Saúde, dizendo assim, olha, se você for na região sul, essa UBS tem um projeto bom, eles têm uma equipe lá que tem abordado bastante essa questão, eles têm pessoas que estão fazendo esse trabalho lá com mais amplitude, e tais lugares não tem, né? Então, eu trago um pouco da realidade de São Paulo, mas longe de ser representativa da cidade, até porque ela é muito diversa. Mas eu gostei dessa parte porque eu saí só do teórico, né, que é muito comum entre o pessoal da área jurídica. Pesquisadores, né? jurídicos da área de saúde, nem tanto, né? Mas boa parte deles. Exato. Quanto você acredita que a gente está longe de uma regulamentação em âmbito federal? É uma curiosidade, né? Você que estudou mais isso. Eu acho que a gente tem alguns entraves aí, Léo, porque o tema, ele se confunde muito com essa coisa da terminalidade, né, do fim da vida, ou também da eutanásia, da morte assistida, suicídio assistido. E quando eu analisei, no livro tem isso, os projetos de lei que nós temos hoje no Senado e na Câmara dos Deputados sobre a regulamentação dos cuidados paliativos na saúde pública, várias vezes eu me deparei com conceitos equivocados sobre isso, né? Os parlamentares eles têm dificuldade de entender, assim como a população em geral, os profissionais têm, de certa maneira, de entender o que é dignidade no fim da vida e o que é acelerar ou não acelerar a morte, enfim, o que seria, vamos dizer assim, um outro patamar de discussão que eu não abordo nesse livro, né? Eu nem falo se eu sou a favor ou não sou a favor da eutanásia, isso é um outro tema, mas as pessoas acabam confundindo um assunto com o outro e atrapalhando essa movimento de chegar, enfim, a uma lei federal que possa, de fato, regulamentar, prever orçamento, implementação,
responsabilidades administrativas e legais para aqueles que não cumprirem com a respectiva norma, né? Então, eu acho que os conceitos ainda não estão muito claros. Esse é um dos Maduros, entraves né? que eu entendo mais específicos. E ainda mais tem toda aquela questão meio moral. Então, ainda mais agora a gente tem um congresso muito, muito difícil, né, de ser acessado com relação a pontos assim que talvez para nós aqui no Brasil não são tão fáceis, né, de assimilar, né? Então, acho que você entende o que eu falo, né? Porque assuntos como aborto, assuntos como, é, enfim, prevenções à violência, coisas que mexem um pouco com a nossa cultura, não estão ainda muito facilitadas, Facilitada, sim. né? E, no entanto, é essencial que a gente pense sobre isso, porque é cuidado, né? É dignidade, é conforto, é alívio de dor, e acho que todo mundo é a favor disso, só precisa entender bem como fazer essa implementação, né? Um pouquinho de empatia facilitaria muito, né? As pessoas só param para avaliar uma e outra situação quando se colocam em situações de necessidade, né? É triste a gente ter que avaliar toda essa questão que passa por uma regulamentação em âmbito federal, que facilitaria muito, né, várias implementações, Uhum. sem que tenhamos essa sensibilidade, eu diria, né? Enfim, estamos Sim, caminhando, imagino. E agora me conta um eu pouquinho. acho que sim, né? Diga, Perdão. diga, diga. Não, não, não é você. Não, pode falar. Não, foi isso mesmo, nós estamos caminhando, porque agora nós temos ainda como respaldo essa política nacional de cuidados paliativos, que, de novo, é uma política, né? Quando é uma Sim, política, a gente sabe que se ela é meio frágil no sentido de que se eventualmente a gente tem uma alteração muito substancial de governo, uma política é facilmente revogada ou, enfim, deixada de lado ou não alimentada, vamos dizer assim, né? Então, uma lei ela tem sempre a vantagem de passar por um processo de aprovação que, uma vez finalizado, para você voltar atrás, você também teria que passar por um outro processo, seja sim. ela de revogação ou de alteração da lei. E isso é uma coisa que a gente sabe que é muito mais, ao mesmo tempo, democrático, muito mais complicado, justamente porque são várias opiniões trabalhando, ao passo que um decreto ou uma resolução do Ministério da Saúde, uma portaria, acaba sendo importante, né, para Resolvendo você, de algum modo de forma mais. Entendi. mas pode cair de uma maneira mais rápida. É por isso que a gente luta para ter algo mais sedimentado, vamos dizer assim. E do ponto de vista do operador do direito, eu gosto muito de pensar, Emiliana, naquele advogado que não está num município tão favorecido por causas e situações e que acaba tendo que ser um advogado que precisa desempenhar várias funções. Ele está ali cuidando de direito civil, mas também pega um pouco de direito consumidor e, eventualmente, recebe, e cada vez mais a população do Brasil envelhecendo, como você falou, o foco principal é na população mais velha, mas não impede que sejam nos mais jovens, mas a população envelhecendo, este tipo de situação passa a ser mais recorrente. Como é que ele se vale do seu livro para ter uma carga de efetividade laboral? Olha, eu acho assim, da forma prática, né? Se eu sou um advogado que milito na questão de acesso à saúde, né? Os cuidados paliativos, eles são parte, né, do direito à saúde universal e ampla, que é o que a gente tem aqui através do SUS, né? Então, eu acho plenamente viável, por exemplo, se eventualmente alguém necessita desses cuidados e não está tendo esses cuidados, ou se há uma certa negligência com relação a alívio de dor ou métodos que possam aliviar sofrimento dentro de um tratamento de uma pessoa que está sendo acompanhada ou por um hospital, por uma clínica ou por médicos que seja, a ausência desse tipo de serviço, porque é um serviço, Sim, né, dentro do âmbito aí da saúde, isso seja um pedido, sei lá, seja de indenização ou mesmo uma obrigação de fazer, né? Eu exigir, seja do Estado, do município ou do seguro de saúde, que vai ter que ter alguma uma forma aí de complementar o serviço ou integralizar esse serviço, que isso é uma possibilidade de intervenção judicial aí plenamente viável, até porque o serviço está previsto
nas normativas do SUS, né? Eu coloco isso no livro. Existem várias normativas e elas são periodicamente atualizadas a depender justamente das alterações administrativas do próprio sistema, né? Porque o SUS, isso foi muito legal de estudar, né? Porque o do direito a gente não sabe, mas o SUS, eu fico ouvindo falar que né, assistência integral, universal, mas a gente não tem noção da ramificação que é esse negócio, né? Eu, para conseguir entender em São Paulo as tantas coordenadorias, subcoordenação, não sei o que lá, região X, Y, Z, foi uma complicação. Eu demorei um tempo para entender e ainda pedia desculpas, sabe? Porque eu falei, gente, eu não entendo o que vocês estão falando, porque tem muita gente envolvida, tem muita São ramificação muitas e o escalas, né? serviço, e o serviço funciona. Claro que com várias. Falando agora em geral, né? Não estou falando dos cuidados pais, mas é claro que com um monte de problemas no meio do caminho, mas eu fico impressionada como o negócio é grande e ao mesmo tempo tem aí um encaminhamento, sabe? Então tem as várias atenções, tem a atenção básica, atenção domiciliar, atenção hospitalar, atenção emergencial. Para compreender tudo isso e ver como isso se intercala, é meio que o primeiro passo para cai seu direito, né? E o advogado que eventualmente trabalhar nesse sentido, ele, ou então um juiz que tiver que decidir sobre esse assunto, um promotor, enfim, vai precisar entender como é que funciona essa rede. E não é fácil, mas é muito interessante. Que maravilha. Maria Emiliana, eu estou satisfeitíssimo em te ouvir. Eu acho que o livro ele vem construindo essa consciência que a gente precisa ter em torno dos cuidados paliativos. A Foco tem outros títulos que dizem respeito a essa temática e são sempre muito bem recebidos pelo mercado. Eu desejo que o seu livro também tenha grande êxito diante desse nosso público que vem cada dia se informando mais a respeito dos cuidados paliativos. Mas as palavras finais de encerramento desse papo são suas, fique à vontade. Eu fico muito feliz, Léo, por ter essa oportunidade. Quando encaminhei o trabalho para vocês, eu não imaginava que tão rapidamente eu tivesse um feedback, né? Durante o meu trabalho, eu vi que esse é um assunto que algumas pessoas, alguns autores ou algumas pessoas do direito já falaram sobre ele. Obviamente, não na perspectiva que eu estava fazendo, e Sim, sim fazer também alguns dados uns dados mais reais aí do que a gente tem, e obviamente tendo aí uma sorte, eu até diria, de ter, durante o meu trabalho, me deparado com muitas mudanças, principalmente a nível federal, de um tema que até então me parecia muito mais assim discutido entre grupos que falam sobre o mesmo tema, né? Agora parece que é uma coisa um pouquinho mais abrangente, né? Então eu agradeço muito o interesse, porque foi de fato, em 2 semanas eu tive a resposta do tipo, nossa, é muito bom esse tema, vamos explorar, vamos publicar. Tanto é é verdade. que eu não tinha feito a reserva do texto lá na universidade, porque eu estava assim, sabe, naquele momento, graças a Deus terminou e tudo bem, ai, não chega, não quero nem pensar em nada. E aí depois eu voltei atrás, eu tive que fazer um trabalho interno ali, quer dizer, fazer uma movimentação burocrática interna na universidade para poder retirar aquela, como é que é, a publicação A lá, porque ela fica publicação, né? aberta, né? Sim, Então eu precisei fazer a restrição da publicação para poder fazer o livro, né? Então eu acho que isso foi muito bacana. Eu acho também e penso que o assunto se desenrola com muita rapidez, então tem coisas que vocês vão ver no livro que provavelmente já estão avançadas na discussão, é muito bom de saber isso. E eu já fiz algumas atualizações entre o momento em que eu apresentei a tese, que faz um ano agora, basicamente, e o momento que foi publicado o livro, já tem alterações aí importantes a que respeito bom, muito em do breve assunto. vamos ter uma segunda edição já. Então, acho que sim. E é isso, eu fico muito feliz. Eu nunca imaginei que fosse sair um segundo livro, achei que eu ia ficar no número um mesmo, que estava bom, e saiu esse segundo, e espero que seja de utilidade para quem está estudando a temática também. Com certeza será. Maria Emiliana, só podemos agradecer a sua presença, parabenizá-la pelo trabalho e desejar
um enorme sucesso para o direito humano aos cuidados paliativos e sua implementação no Brasil, já disponível no site da Foco. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço. Um abraço para Um vocês todos. abraço. Fiquem todos com Deus e com saúde e até o nosso próximo encontro. Acompanhe-nos pelas nossas redes sociais. Um grande abraço e vamos prosperar junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.